Estamos de volta com o programa Mulheres em Ação, hoje recebendo a doutora Valéria Carafis. Estamos falando de direito internacional. Doutora Valéria, nós estamos com 3 perguntas de internautas que foram enviadas aqui para a nossa produção. A primeira delas é a seguinte: sou brasileira e moro em outro país. Sou casada com um italiano, mas estamos nos separando. Temos uma filha nascida aqui, meu marido me faz ameaças me forçando a continuar na Itália, mas quero voltar ao Brasil e levar minha filha. Como eu posso fazer? Bem, no caso dessa moça, né, dessa internauta, o primeiro passo que ela deve tomar é concretizar o divórcio dela, a separação dela, lá na Itália, e com isso obter a guarda da criança, do filho. Esta criança, mesmo tendo nascido na Itália, é uma cidadã brasileira. Então, provavelmente, a mãe brasileira deve ter feito o registro dela no consulado da Itália, certo. O que facilita um pouco mais as coisas. Então, resolvida essa questão do divórcio, da separação, quando ela obtiver a guarda da criança, aí sim ela pode deixar o país e voltar para o Brasil. Antes disso, ela corre o risco de ter caracterizado o sequestro parental. Que é aquilo que nós falamos no primeiro bloco, exatamente, né? Que está previsto lá no Tratado de Haia. Então, ela não pode deixar o país sem autorização do pai, em hipótese nenhuma. E ela só vai conseguir, pelo visto, né, pela situação que ela relata, depois que ela terminar esse processo de divórcio e obtiver a guarda da criança. Agora, no caso dela, o divórcio, vai ser realizado, ele deve ser realizado na Itália, né? Itália, o procedimento provavelmente. do divórcio. E aí caímos naquilo que conversamos no primeiro bloco novamente. Ela tem que fazer depois o reconhecimento, a homologação dessa sentença de divórcio aqui no Brasil. Certo. Ela não tem como voltar para o país, a não ser que ela volte pode voltar sozinha. A criança, né, não pode deixar a Itália. E fazer o divórcio aqui. Mas poderia também, mas eu acredito que no caso dela, como a intenção é que ela fique com a criança, melhor que seja óbvio que nós estamos trabalhando sobre hipóteses. Nós não conhecemos os detalhes do caso para poder dar uma previsão mais tranquila. Mas o que acontece? Ela pode sim vir para o Brasil, ela pode, mas a criança teria que ficar lá, até que essa solução ganhe uma efetiva decisão judicial válida. Então, eu entendo que para ela não valeria a pena ela fazer isso aqui no Brasil, porque a justiça aqui é mais lenta que a de lá, e para que isso tenha validade lá, o reverso é verdadeiro. A justiça de lá também teria que reconhecer essa sentença e dar validade para essa sentença aqui. Ah, entendi. E aí a gente tem um outro detalhe interessante, que é o seguinte: essa criança provavelmente nunca viveu aqui no Brasil. Ela está acostumada, está habituada com a cultura local, com a língua local. Lá ela tem as raízes dela, os amiguinhos, a escola. Então, dificilmente, até mesmo aqui no Brasil, o juiz de pronto autorizaria a vinda dessa criança para cá. Então, é por isso que a gente conversa e fala, explica para os telespectadores, para os internautas. É necessário a avaliação caso a caso. A lei, ela delineia, mas ela não pode ser aplicada com tanto rigor, com tanto absolutismo. A gente está falando da vida de pessoas, de crianças. Com certeza, e ainda mais crianças, exatamente, né? Que estão em fase de desenvolvimento emocional. Que essa é uma discussão que tem pesado muito naquele caso da Luísa, que a gente conversou no primeiro bloco, da ex-Paquita. Por quê? Porque, embora a criança tenha nascido aqui no Brasil, não me fugiu o nome do filho dela, mas ele viveu sempre lá no Canadá, né? Então, os juízes levam, sim, isso em consideração. E a partir de uma determinada idade, eles inclusive consultam a própria criança. O que você quer? A doutora tocou numa questão importante. Até que ponto a vontade do menor influencia numa decisão judicial, nesse caso de guarda que nós estamos discutindo? É uma pergunta difícil da gente responder. Por quê, Kátia? Como eu te falei, é caso a caso. O juiz ele vai levar em consideração não somente a vontade da criança, mas o que é melhor para ela, tá certo? Por exemplo, no caso do Chan, que a gente também conversou no primeiro bloco que nós mencionamos, o que acontece? Ele foi ouvido. Ele já é uma criança um pouco maior, já tem um pouco mais de discernimento, e muito embora ele tenha se recusado a sair do Brasil, o juiz, mesmo assim, determinou que ele voltasse a morar com o pai. Então é muito difícil, porque a gente não conhece as particularidades do caso, de dizer até que ponto isso é influenciável ou não. Por exemplo, crianças muito pequenas não são
ouvida, geralmente. Até porque ela não tem discernimento, ela não tem maturidade para expressar a vontade. Para se expressar, exatamente. E saber o que é melhor para ela também, né? Entendeu? Então, assim, os juízes consideram, mas é uma coisa relativa. Eu acho que há outros fatores que pesam mais. Doutora, eu sou estrangeiro, vim ao Brasil, tive um relacionamento com uma brasileira e ela teve um filho meu. Nesse caso, eu ajudo financeiramente, porém, ela não me deixa ter contato com a minha filha. Então, eu não posso visitar, ou seja, e nós estamos em atrito. Quais são os meus direitos em relação à minha filha? Mais precisamente em relação às visitas. Eu tenho como entrar com alguma ação? Sim. No caso do estrangeiro, ele teria que entrar com um processo aqui no Brasil, nós chamamos de regulamentação de visita. Ele poderia fazer isso também pelo país dele, mas eu acredito que a eficácia maior nesse caso seja fazer todo esse procedimento aqui. E assim ele assegura o direito de visitação. Agora, há alguns detalhes a serem observados. Por exemplo, se nós estivermos falando de uma criança muito pequena, de um bebê, ou de uma criança de colo ainda, na prática, esse procedimento fica um pouco prejudicado, porque ele não vai poder tirar a criança do país. Ele tem que vir aqui exercer o direito dele de visitação, tá certo? Então, assim, ele tem sim o direito de visitação, que é assegurado tanto ao estrangeiro quanto ao nacional nosso, independentemente. A lei não determina se o pai for estrangeiro é diferente ou não. Então, ele tem assegurado esse direito, ele só tem que buscar regularizar a situação judicialmente. Agora, tocando nesse assunto da questão das visitas, como é que fica, doutora? Como é que costuma ficar decidido as visitas no caso dos pais residirem em países diferentes? Aí a sistemática é um pouquinho diferenciada, né? Porque, por exemplo, dentro do Brasil existe já mais ou menos uma padronagem que os juízes determinam e adotam para a questão da visitação. E nós temos uma novidade recente que é a guarda compartilhada, que é um dos assuntos da moda aí, né? Então, só que na prática isso é um exercício difícil, complicado, porque exige um excelente relacionamento entre os pais, eles têm que morar perto um do outro. Então, nesses casos de visitação internacional, normalmente o que acontece é que a criança termina indo passar férias, às vezes, com o pai. Porque você concorda comigo que é muito mais difícil pegar um avião a cada 15 dias para fazer uma visitação, né? É passaporte, é visto, é uma série de procedimentos que torna, na prática, isso inviável, né? Então, o que normalmente acontece nesses casos é que um período do ano ele acaba passando com o pai estrangeiro. Doutora, nós temos a última pergunta. Convenci o pai do meu filho, meu ex-marido, para vir para o Brasil de férias. Meu filho foi registrado na Itália. Preciso saber o que posso fazer aqui para entrar com pedido de guarda e não voltar mais para a Itália. Quero saber também, se eu me recusar a voltar com meu filho para lá, para a Itália, com ele, se o pai pode levá-lo sem minha autorização. Por favor, é urgente. Bem, esse é um caso um pouquinho complicado, porque nós temos uma caracterização bastante próxima já do sequestro parental. Na verdade, o que eu entendo que seria interessante ela fazer é tentar um pedido de liminar para conseguir a guarda do garoto, do próprio filho. Certo. E aí, nesse caso, o pai não conseguiria retirá-lo do país sem autorização da mãe. Lembrando que a criança tem que ter o registro dela reconhecido aqui no Brasil, que foi outro detalhe que nós conversamos no primeiro bloco, né? E aí ela faz o pedido da guarda do filho e com isso ela está autorizada a permanecer no país com a criança sem problemas. Então tá bom. Então estão respondidas as perguntas. Doutora, eu quero agradecer imensamente a participação mais uma vez no programa Mulheres em Ação. Nós já estamos convidando a doutora para participar também em outras oportunidades. Com certeza. A doutora quer deixar um contato? Quero agradecer a oportunidade de estar com vocês novamente. É sempre bom, dentro da nossa profissão, a gente poder ter esse momento de esclarecer o público, de fazer com que as pessoas exerçam melhor sua cidadania. Vocês podem visitar o nosso site, que é www.correiadesouza.adv.br. Nossos telefones de contato são 3107-5417
e 3105-4981. Eu estou sempre à disposição do pessoal da TV Mundi e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos e o programa Mulheres em Ação vai ficando por aqui. Você que está nos assistindo, envie um e-mail para nós se você ficou com alguma dúvida sobre o que nós conversamos hoje, ou se você tem alguma sugestão de pauta, envie e-mail para mulheresemacão@tvmundi.com.br. Um forte abraço para vocês e até o próximo programa.